projeto Uma Visita ao Corpo Humano e hoje nós falaremos sobre o sistema reprodutor masculino. Vamos começar com as principais funções desse sistema. Vocês sabem quais são? O sistema reprodutor masculino é responsável pela produção dos hormônios e dos gametas masculinos. Ele é essencial para a reprodução e a perpetuação da espécie humana. Os componentes do sistema reprodutor masculino podem ser divididos em gônadas, vias condutoras de gametas, órgão de cópula, glândulas anexas, estruturas eréteis e órgãos genitais externos. As gônadas são os órgãos responsáveis por produzir os gametas ou espermatozoides e recebem o nome de testículos. As vias condutoras de gametas servem como passagem para os espermatozoides e são os túbulos e ductos dos testículos, o epidídimo, o ducto deferente, o ducto ejaculatório e a uretra. O órgão de cópula é aquele que vai lançar os gametas no sistema reprodutor feminino. Esse órgão é o pênis. E as glândulas anexas liberam secreções que ajudam na progressão dos espermatozoides nas vias condutoras. Elas são as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais. As estruturas eréteis são aquelas que se enchem de sangue, permitindo o aumento do volume do pênis e são chamadas de corpos cavernosos e esponjosos. E, por fim, os órgãos genitais externos envolvem, além do pênis, o escroto, que aloja os testículos. Vamos aprender um pouco sobre cada uma desses componentes? Vamos começar pelos testículos. Eles têm formato ovoide e se encontram dentro da bolsa que os aloja, o escroto, sendo que o esquerdo fica normalmente em um nível mais baixo que o direito. Eles são responsáveis pela produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides, e também do hormônio chamado de testosterona, ambos muito importantes. Vocês sabem qual a função da testosterona no corpo do homem? Ela é responsável pela diferenciação sexual, gerando as características primárias relacionadas diretamente ao órgão reprodutor, e secundárias do homem, como distribuição de pelos, aumento da laringe e, consequentemente, engrossamento da voz, ombros largos e desenvolvimento de músculos. A testosterona também está relacionada ao desejo sexual. Por causa desta característica, ela é conhecida como hormônio masculino. Mas será que só os homens produzem testosterona? Uma curiosidade muito interessante é que, embora em uma quantidade bem menor, cerca de 10 vezes menor, a testosterona também está presente na mulher e é produzida pelos ovários e também pelas glândulas suprarrenais. Voltando agora aos testículos, eles têm cerca de 5 centímetros de comprimento, 3 de largura e 2 de espessura. Cada testículo apresenta um lobo superior e um inferior, uma face medial e uma lateral e uma margem anterior e uma posterior. Eles são revestidos por uma membrana chamada túnica albugínea e têm vários lóbulos, em formato cuneiforme, que são divididos por um septo incompleto. Eles são chamados de lóbulos do testículo. A parte mais apical desses lóbulos forma o mediastino do testículo e é contínuo com a túnica albugínea, aquela membrana sobre a qual a gente acabou de falar. Dentro de cada lóbulo estão os túbulos seminíferos contorcidos, que é onde ocorre a produção dos espermatozoides. À medida que eles vão se aproximando do ápice onde os lóbulos convergem, eles vão ficando mais retilíneos e recebem o nome de túbulos seminíferos retos. Esses túbulos seminíferos retos se unem formando a rede do testículo, atravessam o mediastino e formam de 15 a 20 canais que são chamados de ductos eferentes do testículo. Na parte mais externa do testículo, nós encontramos o músculo cremaster e também a túnica vaginal que reveste a gônada. Você sabia que existe uma razão para os testículos terem uma localização mais externa à pelve? A temperatura deles precisa ser um pouco mais baixa do que o restante do corpo, para que seja possível a produção dos espermatozoides.
A função do músculo cremaster está relacionada à manutenção dessa temperatura. Quando está muito frio, o músculo contrai e aproxima os testículos da pelve, e quando está quente, ele relaxa e faz com que se afastem, mantendo sempre a temperatura equilibrada. Os testículos ficam guardados dentro de uma bolsa que fica na região posterior do pênis, o escroto. Cada testículo fica em um compartimento divididos pelo septo do escroto. Na parte externa, esse septo é visualizado como a rafe do escroto. A pele que o recobre é fina, hiperpigmentada e com pelos. Internamente, o escroto é revestido pela túnica dartos, constituída de musculatura lisa, que pode contrair durante o frio ou relaxar durante o calor, mudando o aspecto do escroto. É como se essa túnica fosse um termostato garantindo uma temperatura favorável para os testículos. Vamos agora falar sobre o epidídimo. Ele é uma estrutura em formato de C e se encontra aderida à margem posterior do testículo e pode ser facilmente palpada. É nele que os espermatozoides ficam armazenados até a sua eliminação, chamada de ejaculação. Ele pode ser dividido em cabeça, corpo e cauda. É na cabeça que entram os dúctulos eferentes retos dos testículos, sobre os quais nós já falamos. Nessa região, são formados os lóbulos do epidídimo, que também tem formato cuneiforme e tem seu ápice voltado para o testículo. Os dúctulos eferentes terminam na região onde começa o ducto do epidídimo e vai da cabeça do epidídimo, fazendo várias contorções pelo corpo e cauda até o ducto deferente. O ducto deferente tem início na cauda do epidídimo e vai até o ducto ejaculatório, que se encontra dentro da cavidade pélvica. Já que os testículos se encontram fora da parede da pelve, como o ducto deferente consegue passar por essa parede? Existe uma passagem chamada canal inguinal, com cerca de 3 a 5 centímetros, que fica na região inferior do abdômen e permite a passagem dessa e de outras estruturas como artérias, veias, vasos linfáticos e nervos. O conjunto de todas essas estruturas que passam pelo canal inguinal é chamado de funículo espermático. O ducto deferente pode ser dividido em parte funicular, que fica no funículo, parte escrotal, que fica no escroto, parte inguinal, que consiste no trajeto na região inguinal, e parte pélvica, que fica dentro da pelve. O ducto deferente tem cerca de 30 centímetros, pode ser palpado um pouco antes de penetrar o canal inguinal, como um cordão duro, e termina na parte posterior da bexiga, onde forma a ampola do ducto deferente, uma região mais alargada, e se junta ao ducto da vesícula seminal para formar o ducto ejaculatório. O ducto deferente é a região onde é feita a vasectomia, a esterilização cirúrgica masculina. O cirurgião corta o ducto, impedindo que os espermatozoides produzidos nos testículos cheguem à uretra. Por isso, quando ocorre a ejaculação, não há liberação de espermatozoides, apenas do líquido seminal, composto por secreções das glândulas do sistema reprodutor masculino. Sendo assim, a vasectomia interrompe a circulação dos gametas e esses não conseguem alcançar os gametas femininos, havendo um risco extremamente baixo de gravidez. É importante lembrar que a vasectomia não prejudica a ejaculação nem a ereção. O ducto ejaculatório é a porção da via condutora dos espermatozoides que tem menor dimensão e calibre. Ele passa pela próstata e vai até a uretra, onde desemboca. A uretra conduz o sêmen e os espermatozoides e também a urina, sendo um canal comum para os dois. Ela tem cerca de 20 centímetros e vai do ósseo interno da uretra, que fica na bexiga, até o ósseo externo da uretra, que fica na extremidade do pênis. Ela é dividida em 3 partes. A prostática, que é a região que atravessa a próstata, a parte membranosa, que é a região que atravessa o assoalho ou a parede pélvica,
e a parte esponjosa, que é a região localizada no corpo esponjoso do pênis. Nós já conhecemos as gônadas e as vias condutoras dos gametas. Vamos aprender agora um pouco sobre as glândulas anexas do sistema reprodutor masculino, começando pelas vesículas seminais. As vesículas seminais têm um formato alongado e se dispõem como duas bolsas na parte posterior e inferior da bexiga. Elas são como túbulos enovelados que ficam mais retos e estreitos na extremidade inferior, formando o ducto excretor. O ducto excretor se junta ao ducto deferente e eles passam a constituir o ducto ejaculatório. A secreção das vesículas seminais é muito importante para nutrir os espermatozoides, servindo como fonte de energia, ajudando na mobilidade destes gametas e também contribuindo para neutralizar o ambiente ácido da uretra. Ela representa 80% do líquido seminal, que é composto também por outras secreções e, junto com os espermatozoides, forma o sêmen. A próstata é um órgão que fica na região inferior e posterior à bexiga e tem a uretra prostática percorrendo toda a sua extensão. Ela é principalmente composta de musculatura lisa e tecido fibroso, mas também contém glândulas que secretam parte do líquido seminal. Essa secreção é lançada diretamente na parte prostática da uretra pelos ductos prostáticos e é importante para proteger e nutrir os espermatozoides, já que contém sais minerais, enzimas e também para neutralizar a acidez da uretra masculina e da vagina, quando a ejaculação, prolongando o tempo da vida dos gametas. A próstata pode ser anatomicamente dividida em base, ápice, lobo direito, lobo esquerdo e lobo médio. É comum nos idosos o crescimento irregular da próstata, chamado de hipertrofia prostática benigna. Uma das consequências desse aumento pode ser uma disfunção urinária. Consegue imaginar o porquê? A razão é a localização anatômica da próstata. Ela está logo abaixo da bexiga, então, caso aumente muito, começa a comprimi-la e reduzir o seu volume. E você lembra o que passa no meio da próstata? A parte prostática da uretra, que carrega além do sêmen, a urina. Quando essa glândula aumenta muito, ela também comprime a uretra e dificulta o esvaziamento da bexiga. Outro fato muito interessante sobre a próstata é que ela se encontra na região imediatamente anterior ao reto, a parte final do intestino grosso, e é possível palpá-la através dele. É o que nós chamamos de toque retal, muito usado pelos médicos para examinar o órgão e ajudar no diagnóstico de alguma patologia, como câncer de próstata. Se quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de câncer, acesse nosso Instagram, @umavisitaaucorpohumano. Nele, nós temos um post exclusivamente sobre esse tema. Voltamos agora às glândulas bulbouretrais, que têm forma arredondada e são bem pequenas, localizadas próximo à uretra membranácea. A sua secreção é mucosa e é excretada pelos seus ductos diretamente na uretra esponjosa. Essa secreção é alcalina e por isso ajuda a neutralizar a acidez da uretra e contribui para a lubrificação da extremidade do pênis próximo ao ósseo externo da uretra durante a relação sexual. Você sabe o que é o sêmen? É uma secreção produzida pelos homens para transportar os espermatozoides até o sistema reprodutor feminino e o gameta feminino. Ele é composto por espermatozoides e secreções que têm a função de ativar esses gametas e facilitar a progressão deles pelas vias condutoras. Essas secreções são enzimas, ácido cítrico e o líquido seminal produzidos pelas vesículas seminais e pela próstata. Também tem uma pequena contribuição das glândulas bulbouretrais que a gente acabou de ver. Agora que já vimos as glândulas anexas, vamos passar para o órgão de cópula, o pênis, que é também um órgão externo ao sistema reprodutor masculino. O pênis é formado por 3 cilindros, sendo 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Eles são formados por tecido erétil e é responsável pela ereção peniana.
Quando os corpos cavernosos se enchem de sangue, o pênis fica túrgido e com sensível aumento de volume, e rígido. A pele que recobre é bastante fina e distensível. O corpo esponjoso tem duas dilatações. Na parte posterior, o bulbo do pênis, e na parte anterior, a glande do pênis. Na extremidade dessa glande encontra-se o ósseo externo da uretra, lembrando que a uretra percorre o corpo esponjoso e nessa parte recebe o nome de uretra esponjosa. A pele que recobre a glande é dupla e recebe o nome de prepúcio. O frênulo do prepúcio é uma prega que passa por toda a sua extensão mediana inferior. Vamos agora conhecer um pouco sobre a fimose. Você já ouviu falar o que é? A fimose acontece quando há um estreitamento do prepúcio, fazendo com que a glande fique o tempo todo recoberta, dificultando os cuidados higiênicos na região. Como consequência na fimose, pode haver uma dor durante as relações sexuais, inchaço, sangramento, dificuldade a urinar, secreções de mau cheiro e assaduras. A correção, quando indicada pelo médico, é simples e é feita através de intervenção cirúrgica. Para finalizar, vamos fazer uma breve recapitulação. Os espermatozoides são produzidos pelos testículos, que ficam alojados na bolsa escrotal. Dos testículos, os espermatozoides passam para o epidídimo até chegar ao ducto deferente. As vesículas seminais produzem o líquido seminal, que se junta aos espermatozoides quando eles alcançam o ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório desemboca na uretra, que atravessa a próstata, uma glândula muito importante localizada abaixo da bexiga. A uretra se continua percorrendo o corpo esponjoso e, junto com os corpos cavernosos, compõe o tecido erétil do pênis. Ao final da parte esponjosa, nós encontramos a glande com o ósseo externo da uretra, que é recoberta pelo prepúcio. E aí, deu para gravar tudo? Então nós ficamos por aqui. Não se esqueça de deixar o like e suas dúvidas nos comentários. Compartilhe com um amigo e também confira nossa página no Instagram. Essas aqui foram nossas referências. Até o próximo vídeo.